Muito boa tarde, Brasil. No programa de hoje, nós vamos falar de um assunto que está tomando conta, eu diria que do mundo. No Brasil já há uma bela de uma preocupação, se é que eu posso chamar de bela, e no mundo inteiro a mesma preocupação. Trata-se de mais um vírus que vem para tirar o sossego da gente. Como se já não bastasse aqueles que já existem e que nos preocupam. Eu só penso, por exemplo, no ano a ano de tomar minha vacina contra a gripe, né? Depois que eu passei 200 aí, meu Deus do céu, não posso ficar sem ela. E agora chega um novo vírus, um coronavírus, né? Que já vem de uma elitezinha de outros coronas. Eu não entendo muito bem sobre isso, não. Falei, mas está na hora da gente falar sobre esse assunto, e principalmente porque rola tanta notícia, tanta informação, o que eles chamam aí de fake news, né? Falsas notícias, não faltam. Fora ainda as brincadeiras que os brasileiros fazem, né? E isso é muito quanto mais para nós aqui, a gente não perde a santa oportunidade de fazer uma piadinha. Mas eu queria levar mais a sério esse assunto, até para, de repente, não apavorar, mas sim trazer as certas preocupações que devemos ter. Até porque este vírus, até o momento, não tem um remedinho para ele, e vacina, acho que só daqui um ano e pouco. E olha lá. E para tratar desse assunto, eu recebo aqui uma médica infectologista, mestrado e doutorado na nossa gloriosa Universidade de Brasília, responsável pela CLIDIP, é o Centro de Infusão e Vacinas. É o Hospital Dia, é? Hospital Dia. E ela, consultora da SBI, Sociedade Brasileira de Infectologia. Bom receber a doutora Eliana Bicudo. Prazer em conhecê-la, viu? Prazer Alegria. É todo meu, prazer é enorme lhe conhecer também, prazer enorme estar aqui conversando sobre coronavírus, que é, de fato, uma preocupação hoje mundial, não é? É um vírus que apareceu recentemente, de dezembro para cá, temos notícias, e pouco sabemos em relação a todas as vias e modos e os grandes momentos de transmissão. Por isso, toda essa preocupação mundial, e a gente já sabe que é um vírus que passa, transmite, e por isso essa preocupação grande entre as pessoas. O danado do vírus é que parece que ele também vai se adequando às suas necessidades, não é? Exatamente. O que tem de verdade nisso, hein? Exatamente. Na verdade, o coronavírus é um vírus que causa outras gripes, como você colocou, ou seja, outras a gente chama de infecção de vias aéreas superiores, né? Então, gripe, resfriados, né? São infecções que a gente chama de vias aéreas superiores. Bom, então a gente tem outros coronavírus, uns mais simples, que só causam realmente leves resfriados, e outros mais graves que já aconteceram no passado. E ele, de fato, é um vírus adaptado. Por isso, a nossa preocupação, né, já foi denominada até a doença como Covid-19, né, por ser identificado em 2019, e uma sigla americana, né, doença, não é, da infecção pelo vírus coronavírus, quando a gente faz de trás para frente. E em relação a isso, ele é um vírus que parece, né, que foi adaptado daqueles indivíduos que manipulavam os morcegos, já que é um hábito cultural na China de usar morcegos na sua alimentação, né? E esse preparo, ou seja, essa intimidade com esses animais, fez com que esse vírus se adaptasse ao homem, né? E causasse, então, essa gripe, essa infecção de vias aéreas. Por conta disso, o que tem de preocupante é porque a nossa imunidade, o nosso corpo, não conhece esse vírus. Se ele não conhece, ele não tem anticorpo para ele. Por isso a preocupação.
Eu achei impressionante, né? Do próprio vírus se faz a vacina, né? Eu estava vendo da H1N1 que todo ano eles vão melhorando, ou sei lá, vão adaptando à realidade do vírus presente. E parece-me que dela mesmo sai a vacina. Todas as vacinas são assim, né? Hoje a gente tem uma rapidez enorme em conhecer toda a fita, ou seja, todo o material genético dos vírus já está identificado, já sabemos que nosso vírus é o semelhante ao vírus que está rolando na Itália e na Alemanha. Então, essa rapidez faz com que esse sequenciamento genético permita a gente pegar pedacinhos, copiar esse sequenciamento genético e daí fazer vacina, que é o que acontece com a vacina da hepatite B, as outras vacinas virais, como de sarampo, né? A gente vai falar agora, como você colocou, da vacina da gripe, do influenza, né? Esse sequenciamento é importante. Eu estava vendo, por exemplo, que 2 cientistas brasileiros, né, de instituições públicas lá da nossa São Paulo, conseguiram sequenciar o DNA do Covid-19. Coloca essa matéria aí para mim, por favor. Interessante. O sequenciamento foi feito por pesquisadores do Instituto Adolf Lutz, do Instituto de Medicina Tropical da USP e Universidade de Oxford, na Inglaterra. A análise foi feita a partir das amostras coletadas no primeiro caso de Covid-19, confirmado no Brasil. O DNA extraído dessas amostras é colocado no sequenciador, que fica neste dispositivo, desenvolvido por uma startup britânica. O equipamento fica conectado a um software capaz de traduzir o genoma. A importância do sequenciamento é porque o genoma pode dar várias informações, não só para controlar a epidemia, mas também um grande número de genomas são necessários para poder se desenvolver vacinas e também para a gente saber se os testes que nós estamos usando, eles são sensíveis e vão detectar o vírus que está circulando no seu meio. Em outros países, os pesquisadores têm demorado até 2 semanas para fazer um sequenciamento completo, o que aqui foi realizado em apenas 2 dias. O feito inédito já foi compartilhado com a comunidade científica internacional e deverá ajudar no desenvolvimento de testes diagnósticos e também de vacinas para conter o avanço do novo coronavírus. O que é importante para quem está fazendo vigilância é ter o dado em tempo real. Então, o que a gente está buscando com esse projeto que tem o apoio da FAPESP é exatamente isso, desenvolver ferramentas na universidade que possam auxiliar os institutos da Secretaria de Saúde a fazer melhor o seu trabalho. É uma colaboração muito feliz, muito oportuna, do Instituto com a Faculdade de Medicina, o Instituto de Medicina Tropical. O genoma sequenciado do primeiro paciente com Covid-19, que veio da Itália, é diferente da cepa de referência de Wuhan, na China. Sofreu 3 mutações. É preciso que mais sequências sejam depositadas, principalmente da Itália, e se novos casos acontecerem aqui no Brasil, que a gente possa também sequenciar e obter essas sequências para saber como é que esse vírus está mutando dentro da população, tanto na Itália quanto aqui no Brasil, se acontecerem outros casos, para que a gente possa se preparar. Tanto os serviços de saúde pública, no caso do vírus, está se adaptando melhor à espécie humana, o que é algo ruim para a gente, mas também para o outro lado dele não está se adaptando tão bem, perdendo sua taxa de transmissibilidade ou diminuindo sua taxa de transmissibilidade e a gente poder, então, prever a quantidade de pessoas que estarão em risco de adquirir essa doença. Mostrou, por exemplo, é semelhante ao da Itália, pelo que eu entendi, e diferente um tanto quanto do que veio da China. Isso, veio de Wuhan. Quer dizer, já é uma mudança? Já é uma adaptação. Porque, na verdade, assim como nós, né, o vírus também é um ser vivo, né, e ele quer sobreviver. Por conta disso, ele se adapta aos indivíduos, aos anticorpos daquele indivíduo, tenta vencer esses anticorpos ou se multiplicar rapidamente para que ele sobreviva. Com isso, essas mutações que a gente chama são por pressão. Eu tenho anticorpo tentando matar o vírus e ele vai tentando mudar para fugir àquela ação de anticorpos. Isso aí preocupa, porque a partir do momento que o vírus começa a mudar, a gente então não começa a não entender
assim, não uniformizar as informações. Então, se lá em Wuhan transmitia rapidamente entre 2 a 4 pessoas, cada um que estava infectado, quando ele muda, como ela mesma colocou, diminui essa capacidade de transmissão. Então, são conhecimentos que a gente ainda não tem. Por isso, a preocupação do impacto dessas mudanças, dessas mutações que o vírus está se comportando. Mas até que ponto esse sequenciamento pode beneficiar? Não, o sequenciamento, como ela mesma colocou, beneficia sempre. Primeiro, é importante você conhecer quem é o agente infeccioso que você está lidando, né? O tipo de RNA, de material genético que ele tem. Esse é o super importante. Você conhecer o inimigo é muito importante. Depois, ele facilita que a gente faça testes para fazer o diagnóstico e que esse teste seja mais perto, mais eficiente do 100% do que e tenha menos falsos negativos. Então, por exemplo, eu faço um teste em você e deu negativo. Será que é mesmo? Então, qual a porcentagem? É por isso que geralmente eles mandam fazer 2 vezes? 2 vezes. Ou então, agora, na verdade, é fazer num laboratório e certificar no laboratório da Secretaria do Ministério da Saúde, vamos colocar, na rede credenciada. Não é? Então, por conta conhecer o agente infeccioso é importante para uma vacina e tudo mais, mas vacina é algo demorado, não é 1 ano e meio, serão 2, 3 anos, porque precisa de teste de eficiência e remédio é capaz de sair mais rápido, mas o sequenciamento, principalmente para teste diagnóstico, né, ficar mais barato, diminuir o tempo para a execução do teste, isso é super importante. Eu estava vendo um jornal que falou exatamente, o Ministério avalia importar remédio, né? Compra de imunoglobulina produzida na China seria necessária em razão dos estoques baixos do medicamento utilizado para reforçar a imunidade de pacientes. Aí fala, inclusive, em gastos de 18 milhões. Qual a importância dessa imunoglobulina? Na verdade, existem 2 tipos de imunoglobulina, né? Eu entendo que se ele está querendo importar algum remédio, é a imunoglobulina humana, que a gente costuma usar em todos os pacientes imunodeficientes, né? São aqueles pacientes que não conseguem produzir anticorpos de forma adequada, ou quando você tem uma doença viral grave. Sim. E você administra. Mas é uma imunoglobulina geral, cujo impacto a gente não sabe bem. Agora, existe uma tentativa de se isolar uma imunoglobulina hiperimune, que é específica para o coronavírus, para o Covid-19, que é assim, é um anticorpo, é semelhante a anticorpos de pessoas que tiveram o Covid-19 e não adoeceram gravemente. Então, que tipo de anticorpo eles tinham? E, a partir daí, seria específico. Essa imunoglobulina a gente não tem ainda. Então, por isso que eu entendo que essa publicação que você acabou de ler é uma publicação dessa imunoglobulina geral que a gente usa para uma série de doenças cuja informação que eu tenho nesse momento é de impacto nenhum. Mas, sabe? Pelo jeito, parece que estão chegando lá, porque eu li, não sei onde, é porque a gente lê tanta coisa, ouve tanta coisa. O número de né? publicações Mas falando, por exemplo, é absurdo. que o número hoje daqueles que já foram curados, o termo que eu uso, certo? Corrija-me se eu falar errado. Na China já seria maior hoje do que os infectados. Na verdade, a gente diz assim, que lá na China o número passou de 80 mil, né? Já estamos quase 100 mil infectados. Sabidamente infectados, que fizeram exames para... Não se fala ainda naqueles pacientes que só tiveram um resfriado leve e não procuraram um serviço de saúde. Claro. Esses a gente não consegue considerar. Então, assim, o que a gente percebe é que a evolução natural do vírus causando doença é mais benigno
do que os antigos coronavírus, né? O MERS, o SARS do passado, cuja taxa de mortalidade foi muito alta. Então, a gente entende que muitas pessoas adoeceram com gripe, mas que foram internadas gravemente e foram a óbito, faleceram do Covid, é menor do que as últimas epidemias que a gente teve. Se a gente for ver, me lembro do Ebola, me lembro do próprio H1N1. O próprio H1N1, que no começo, claro que a gente já tinha uma medicação, temos até hoje, né? Mas quando ele chegou, nós tínhamos todas essas dúvidas que a gente também tem hoje, em 2009, não é? Quem viveu aquela epidemia foi muito grave o envolvimento da gente com o vírus, e até hoje ficou endêmica. Ontem mesmo eu tive um diagnóstico de uma paciente com influenza, no caso não era H1N1, era H3N2, com pneumonia grave, do mesmo jeito que foi em 2009. O problema são as consequências que chegam junto com o vírus, né? Isso, a pneumonia, a sinusite, que é o caso do Covid-19. Ele também causa pneumonia. As pessoas mais idosas estão sendo mais atacadas, possivelmente pela facilidade de obter uma pneumonia, né? Exatamente. O que acontece é que, quando você vai analisar, acabou de sair uma análise numa publicação de posso estar equivocada, 1.019 casos, e lá eles estudaram exatamente quem evoluiu gravemente e quem foi a óbito. Quando você observa quem seria o grupo de risco, são pessoas acima de 65 anos, são pessoas que têm alguma doença associada, então, problemas reumatológicos, como artrite reumatoide, lúpus, pacientes com problemas cardíacos, pacientes com problemas pulmonares, como os tabagistas crônicos, né, os fumantes, e pacientes todos que têm alguma doença grave, diabéticos, que não bem controlados. E a senhora foi citando quase tudo que eu tenho. Meu Deus do céu. Então eu tenho que me prevenir. Você é grupo de risco. Eu sou grupo de risco, né? Exatamente, você é grupo de risco. É bom ficar longe, né? Tanto de qualquer doença viral respiratória, né? Olha, vamos ver mais um vídeo, né? Porque uma coisa que nós temos que tentar tirar, não que não haja preocupação, eu sou completamente a favor da precaução, sobretudo, né? Mas tem muita gente, eu acho que viajando realmente no campo errado. É um tal de comprar a máscarazinha, é um tal de buscar o álcool gel em tonelada. Meu Deus, coloca esse primeiro vídeo aí. Assim como ocorreu em vários dos países onde a doença foi identificada, a tendência é que aumente a procura da população por itens como máscaras respiratórias e álcool em gel. Não estou encontrando, está muito difícil, já fui em várias farmácias, os colegas também da rede social, né, orientaram quem vai viajar, né? Como eu estou com a viagem prevista e a questão de estar indo para um aeroporto, eu já estava querendo também ficar prevenido nesse sistema. Não tem, acabou o estoque, tem farmácia que vai chegar amanhã, tem farmácia que vai chegar só na quarta-feira da semana que vem. E eles me falaram que venderam nesses 2 últimos dias o equivalente a 3 meses de venda. Apesar de ser natural que as pessoas fiquem mais preocupadas com o novo coronavírus, representantes dos órgãos de saúde afirmam que não há motivo para cometer excessos e entrar em pânico por causa da doença. Então precisa ficar bastante claro que a população não precisa entrar em pânico, porque nem todo caso de coronavírus é indicação de internação hospitalar. Não tem necessidade de ninguém estar saindo na rua com máscara, né? O que a gente precisa fazer são as medidas de prevenção. E isso é que é importante, que não combate só o coronavírus, combate outras doenças virais respiratórias que são o nosso período de sazonalidade agora. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a máscara respiratória não é tão eficaz para evitar o contágio com o novo coronavírus. A agência indica o uso apenas por pessoas que já estejam espirrando e tossindo e por quem cuida de pacientes com suspeita de ter contraído o vírus. You should wear a mask and seek medical care. Para esta infectologista, as precauções com a chegada do novo coronavírus ao Brasil devem ser no sentido de minimizar a transmissão da doença. Os cuidados a serem tomados são os mesmos que para uma gripe comum.
A gente pode ter um universo muito grande de pessoas doentes, que a sua maioria vai evoluir para a cura, a minoria vai evoluir para complicações e a taxa de mortalidade ou de letalidade é menor do que outros vírus que a gente tem hoje já conhecidos. Uma boa hidratação, uma boa higienização das mãos e, obviamente, se eu estou com algum quadro gripal, eu tenho que procurar assistência. E quando a gente for espirrar, que a gente tenha os cuidados, né, de proteger o nosso espirro para não transmitir ao outro facilmente. Joga para tudo quanto é lado, né? Exatamente. São hábitos, né, que a gente tem que adquirir, independente do Covid-19. Então, foi muito bem falado que a máscara, eu acabei de chegar de uma viagem, é um absurdo o número de pessoas com máscara. E aí você diz assim, curiosamente, você cutuca o ombro, né, porque eu sou infectologista. Vem cá, você está gripado? Não, eu estou com medo de adquirir coronavírus. Aí você vê que o indivíduo usa a máscara, aí ele toca em tudo e não está doente. E aí bota a mão na boca, tira a máscara porque incomoda, é desconfortável, aí bota de novo. O tempo de uso, se a máscara ficou umedecida de tanto você conversar, ela tem que ser trocada. Então, assim, tudo errado, né? Então, é super importante que num programa desse, você vê a procura de máscaras de forma desnecessária, né? A máscara é um equipamento de proteção individual em que você só deve usar se você estiver doente, para não passar para o outro indivíduo. Você, enquanto não doente e não tendo nada, quais são o que você deve fazer para não adquirir o coronavírus, né? Então, higienizar as mãos o mais tempo, mais vezes possível, né? Evitar contatos íntimos. Então, nós estamos no momento do início das doenças virais. Então, beijinho, beijinho, abraço, abraço, como vai? Vamos evitar isso até que a gente conheça as condições de saúde do outro, não é? E hoje, evitar as mãos é o mais importante de todas as formas de transmissão. Interessante. Então, a máscara seria mais para quem já está contaminado com o vírus. Com qualquer doença respiratória. Qualquer. Para não jogar para fora. Sem dúvida. Aquele que está pensando em usá-la para não obter não vai funcionar. Não vai funcionar, porque eu estou lhe dando essa observação agora, de ontem. Todos que usavam máscara não higienizaram as mãos. Em momento nenhum durante o voo. Porque eu fiz essa observação, né? Usando tudo, levando a mão na boca. Então, assim, aquela máscara foi realmente assim, uma coisa estética. Ela achou que ficou bonita de máscara. Não sei onde, né? Mas não é a minha função ter que esclarecer. Então, eu acho que esse é o momento da gente conversar. Né? Tem muita gente usando máscara. Precaução é bom, né? Como diz o outro, canja de galinha não faz mal para ninguém, Isso, né? Estou sem máscara, né? Comecei a tossir e espirrar, nunca levar as mãos. Sempre tossir assim o cotovelo, porque a gente nunca costuma encostar depois. O nosso objetivo maior aqui é evitar. Exatamente. Acima de tudo. Coloca prevenir esse vídeo, a transmissão. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus.
Eu diria, né, simples e objetivo, né? Muito bom. O problema é que muitas vezes você não tem um papel, né, um lenço de papel dentro do seu bolso. Agora, por exemplo, se você quisesse espirrar. Sim. Por isso, você deu sorte. Tem, ótimo. Eu é que não tenho, então. Precisar estar à disposição. Isso. Então, por isso que a gente colocou no nosso protocolo também da Sociedade Brasileira de Infectologia o hábito do braço. Do braço. Né? Porque dentro de um ônibus ou coisa assim, a gente não sabe. Agora, usou, tem que descartar em lixo, né? Não pode ser reusado, como a gente vê muita gente assim, usa, aí guarda no bolso, usa de novo o mesmo papel, aí realmente... Doutora Eliana, eu não vi nesta propaganda do Ministério da Saúde falar em álcool gel. Afinal de contas, esse álcool funciona mesmo ou ele... Né? Porque andou pintando uns vídeos por aí mostrando que ele nada seria a mesma coisa. Olha, a sua observação foi importante. Isso aí tem que estar aí realmente no Ministério. O álcool gel é tão bom, equivalentes de estudos são muito claros. O álcool gel é tão bom quanto água e sabão. Então, o álcool gel é importante, é o que a gente usa, inclusive, no ambiente hospitalar, para disseminação, evitar a propagação de bactérias multiresistentes. Os vírus também pertencem a isso e realmente foi uma grande observação. Usar o álcool gel é igual lavar as mãos. Então, é muito importante que a gente possa andar com o nosso álcool gel dentro do bolso ou da bolsa e, quando não é possível uma pia, usar o álcool gel como a forma mais adequada de higiene das mãos no dia a dia, em qualquer ambiente. Já despertava a minha admiração como os médicos lavam as mãos. É impressionante, né? É. Então, agora, uma coisa eu aprendi nesse tempo de agora, lavar as mãos. Eles mostraram, né, aquela história de passar os dedos sobre os próprios dedos. Achei aquilo bacana, né? Não esquecer do dedão. Vamos falar logo um português rasgado, né? E aí, gostei também daquela história da unha aqui, né? Fantástico, quer dizer, é uma limpeza real. E sabão é sabão, né? Sabão é o ideal, assim, que deixa a mão da gente um pouco mais confortável, é a água e sabão, né? Mas, por exemplo, num ambiente hospitalar ou mesmo num ônibus, né, em que você vê muitas pessoas no mesmo ambiente, não é, numa festa, não tem como você usar água e sabão. Então, o álcool é suficiente, mas sempre lembrar da fricção adequada, como você colocou, né, lembrar dos punhos. E o ideal, mais ainda, se a gente fosse assim, ser mais literal, né, arrancar os anéis, que a gente já tem estudos mostrando que os anéis, eles permitem, né, que principalmente bactéria multiresistente fiquem debaixo dos nossos anéis, né? Qual é a quantidade que a gente coloca de gelzinho? Uma porção pequena, igual a gente usa aqui na palma da mão e começa, e não precisa repetir, é só aquela porção e é o suficiente. Dá um intervalo de 3, no máximo 5 segundos de fricção, você já está com a higiene das mãos bem adequada. Hoje a senhora estaria mais preocupada com este tempo que vai chegar o tempo mais friozinho e tudo mais, né? Que já estamos até vivendo em pleno verão, né? E disseram, me parece, que esse tal coronavírus, como outros vírus, gosta de frio mesmo, né? Na verdade, é que no ambiente frio, não é que ele gosta, é que nós é que gostamos de ficar mais junto, em ambientes fechados, né? Então, por exemplo, se está muito frio ou chovendo muito, nós não abrimos as janelas do carro, nós não abrimos, por exemplo, vai ter uma festa e a gente está coberto, fechado, é uma situação nossa, que é o que aconteceu na Europa e que está se esperando, que o número de casos vai tender a diminuir assim que começar a primavera, de fato, e lá na região norte, mais, né? E que as pessoas possam estar mais com as janelas abertas, que é uma situação completamente impossível, a menos 5, 10 graus de temperatura, como é que está acontecendo lá, né? Eu estava vendo, por exemplo, no Ministério da Saúde antecipando a vacinação contra a gripe, né?
Então, esta é uma prevenção, é uma precaução? Muito adequada, inclusive, né? A gente, assim, corrobora muito com esta atitude do Ministério, porque se eu posso imunizar antes da chegada do frio, né, do inverno no Brasil, melhor será, porque eu vou ter menor número de casos de infecções pelo vírus influenza. Com isso, menos pessoas vão ficar doentes, menos impacto vai ter nessa nossa grande preocupação com o coronavírus, porque, se você for ver, todos os casos, quando começou a investigação do coronavírus no Brasil, nós temos só 2 casos. E já estamos com mais de 100, 150 descartados. Sim. Descartados do corona, mas influenza positivo num número grande de pessoas, né? Então, o influenza já está aí. O danadinho está lá escondidinho, querendo dar o ar da graça, é? Isso, ele já está aí, né? Principalmente por essa comunicação que muitas pessoas, os 2 casos de coronavírus vieram da Itália. Sim. Então, nós trazemos também a influenza que já está correndo lá por conta do frio, que as pessoas estão mais juntas, no aeroporto é mais calafetado. Sim. Então, tudo isso faz com que a gente traga a influenza também mais rápido para cá, né? Hoje, com a aviação, né, a rapidez em tudo essa, né, os bichos que correm lá, correm aqui também rapidamente. É só uma questão de tempo, né? Não é? No mundo globalizado, parece que está chegando no vapt-vupt, né? Isso, lembrar que os 2 primeiros casos da América Latina foram no Brasil, mas agora já tem no Equador, já tem no Chile, e aí está chegando as notificações da América Latina, era só uma questão de tempo. Né? Mas eu acho que vale a pena a gente lembrar uma vez mais que a vacinação contra a gripe, principalmente para nós mais idosozinhos assim, né? Tipo eu, está na hora de vacinar, viu? Coloca aí, por favor. A campanha nacional de vacinação contra a gripe vai ser antecipada de abril para o dia 23 de março. A decisão foi anunciada pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, após reunião em São Paulo com representantes do Centro de Contingenciamento do Covid-19. Serão 75 milhões de doses, um recorde que corresponde a 10% da produção mundial da vacina. A medida deve facilitar o diagnóstico do novo coronavírus. Se essa vacina, ela me dá cobertura, ela deixa o sistema imunológico do indivíduo, de 80% daqueles que tomam a vacina, protegidos contra essas cepas de influenza, essas cepas virais que estão circulando, que são milhares de vezes mais comuns do que o coronavírus, para um eventual profissional de saúde, um médico, na hora que o indivíduo, 1 mês depois, 2 meses depois, se ele tem um quadro gripal e ele informa que foi vacinado, ele auxilia muito o raciocínio desse profissional para pensar na possibilidade de outras viroses que não aquelas que são cobertas pela vacina. A estratégia de enfrentamento ao coronavírus no Brasil vai ser diferente da que foi adotada pela China, que internou todos os pacientes. Quem não tiver agravamento da saúde vai se recuperar em casa. As autoridades reforçaram que não há motivo para pânico. O coronavírus não é novo. É um vírus responsável por 5 a 10% das infecções pulmonares em adultos. Nós temos uma variação genética de um grupo de vírus conhecido. Então, nós estamos lidando com uma situação de conforto e conhecimento no embate que ele é tradicional. Vivemos isso com H1N1, vivemos isso com dengue, continuamos a viver, passamos por isso com o sarampo. Então, nós estamos preparados por uma política muito adequada de enfrentamento de uma situação conhecida. É muita preocupação, mas é bom que ela já esteja acontecendo. Nós estamos, acho que, mais preparados para isso, não estamos, não? Nós só temos que separar bem, que é esse o objetivo até da nossa conversa hoje, Sim. É a preocupação com o alarde. Né? Então, essa definição, ou seja, separar o alarde com a preocupação é que está difícil. E eu entendo a preocupação das pessoas, não é? Mas a gente tem que aprender a separar.
porque senão o sistema de saúde ele vai explodir. Se toda vez que eu tiver uma doença gripal de vias aéreas e eu for ao pronto-socorro pensando em coronavírus, eu vou estourar, eu vou explodir qualquer serviço de saúde. Então, o ideal é, se eu tenho uma gripe, primeiro, se eu tenho algum contato suspeito, por exemplo, no Distrito Federal, nós não temos nenhum caso confirmado até o momento. Então, se eu não sair do Distrito Federal, não tive contato com outras pessoas e eu tenho um quadro gripal, eu vou observar o meu quadro. Se eu tenho febre e ela persiste por mais de 48 horas, eu devo procurar no serviço de saúde. Se eu tenho um quadro gripal e tenho um desconforto grave respiratório, eu devo procurar o serviço de saúde. Se eu tenho febre, a febre cedeu e a febre volta, eu tenho que procurar. Fora estas 3 situações, você pode tratar a sua gripe em casa, né? Hidratar bastante e fazer tudo isso que a gente conversou, sobre higienizar as mãos, proteger seu familiar, não tossir no rosto de ninguém, não espirrar. Aquele velho chazinho ainda é benéfico ou não? O chazinho, na verdade, é uma hidratação. Sim. Por isso que se você gosta, em vez de tomar líquido, água, você resolve tomar chá, maravilha. Né? Tá muito bem adequado, desde que seja num volume bom, chá tá bem. Pode mas tomar não o chazinho de manhã, de tarde e de noite. Deve tomar muito líquido, seja chá, água, suco, não importa. Agora, não vamos, por enquanto, inventar misturas aí que já estão inventando. Você deve ter recebido um bocado de notícia falsa aí, né? Já. Mandando curar de tal maneira que isso com aquilo está excelente, está surtindo efeito. Infelizmente, né? Então, é isso que a gente tem que não desesperar e não perder o senso, né? A noção correta das coisas. Tem muita gente prometendo absurdos, né? Como você mesmo colocou, não como fake news, mas prometendo absurdos que realmente não funcionam. Vitamina C em dose máxima não funciona, vitamina D em dose máxima não funciona, ozonioterapia não funciona, reza brava também, às vezes, para essa situação, não funciona. Para você ficar mais tranquilo, deve funcionar. Com certeza. Aí você pode buscar a religiosidade, né? Isso, a gente não se mete, mas não imuniza. A oração faz bem, mas não imuniza. E não faz com que você possa abrir mão de tudo que a gente conversou agora como prevenção. É muito complicado. Não podemos entrar em desespero também. E tem aqueles que entram em desespero e cometem alguns absurdos. Não sei se você viu, né? Lá no Irã tacaram fogo, acho que no local lá que estava com pessoas com coronavírus. Olha, eu coloco essas imagens aí, pouquinho só, segundinhos, né? Para mostrar o fogaréu. Olha lá que coisa impressionante, doutora. Né? Para que isso, né? Algumas pessoas contaminadas ali dentro e tal, e a própria população botando fogo. Né? Acho que matando o irmão vai matar o... Meu Deus. Né? Eu realmente... Isso é uma situação, como eu estou lhe falando, né? De desinformação, né? De alarde. Então, a gente discute muito as condutas mundiais, né? A China, por exemplo, a quarentena que ela fez em Wuhan foi uma tentativa heróica de tentar manter a infecção lá. Mas já está mostrado que não conseguiu, né? E agora a gente vê a Itália também fazendo quarentenas nas cidades, né? Então, tirando as crianças da escola, uma série de... em locais que realmente não haviam pacientes contaminados. Então, na verdade, a gente não sabe muito bem o que é correto, o que é certo em relação ao Covid. Mas, no Brasil, essa atitude não vai ser, até o momento, indicada. Ou seja, as pessoas que estarão em casa cuidando da quarentena serão avisadas no trabalho, porque, afinal de contas, e todos do trabalho ficarão em observação, mas aquele ambiente não será fechado,
Ninguém vai deixar de trabalhar porque lá na sua escola houve um caso. Não, aí é só observar e acompanhar os contactantes. Nós temos tanta coisa para nos preocupar, né? Você pega, por exemplo, a questão do sarampo. Pois é, uma medida simples preocupante, né? Para prevenir o sarampo, que é tomar uma vacina, e a gente não consegue essa adesão. Mas eu acredito que se tivéssemos uma vacina com coronavírus, nós teríamos Hoje seriam filas quilométricas, né? Exatamente. Há 2 anos atrás, o Ministério da Saúde jogou fora vacinas da gripe. As pessoas não procuraram os serviços. Isso está acontecendo com os jovens adolescentes para HPV. Verdade. Né? Então, as vacinas disponíveis no Brasil, realmente nós estamos num nível inferior ao esperado de imunização. A gente tem que lembrar que as vacinas, elas estão aí e ela é a nossa arma contra uma série de doenças graves e que matam. Eu achei interessante alguma coisa que li também, mostrando que graças, né, e olha que achar graças sobre coisas ruins, mas graças aos últimos acontecimentos, às últimas viroses e tudo mais, o Brasil cresceu esplendidamente no combate a elas e está pronto para um futuro combate, como o tipo do coronavírus. Isso. Realmente o que de realidade aí? A estrutura do governo, ela ter uma resposta rápida à prevenção, identificação e chegada do Covid. Todos os hospitais, toda a rede está organizada, pelo menos nas portas dos hospitais, para poder conter e identificar um paciente de risco para a infecção com o Covid-19. Nossa preocupação é de como é que ela vai se comportar no Brasil. Essa é uma preocupação de todos nós, profissionais de saúde, né? Se ela vai ter um comportamento igual ao RAM, muitos doentes, agora com a chegada do frio, ou se realmente serão só esses importados, o tempo dirá de como é que esse vírus vai se comportar aqui com a gente. Qual o papel hoje do CLIDIP, que é o Centro de Infusão e Vacinas? Então, nós lá somos uma clínica, né, a maior do DF, com o número de infectologistas, né? Nós somos 6 infectologistas, em todos os dias da semana, com cobertura com médicos especializados, e estamos disponíveis, né, tanto para receber os doentes, possíveis casos, né? Nós temos um treinamento desde a porta de entrada já, das secretárias, até a identificação real se é paciente de risco ou não. Se deve ser hospitalizado, se a gente pode mandar para casa, sempre notificando os órgãos governamentais dos casos suspeitos. Então, esse é o nosso grande papel, além da imunização, né? Nós fazemos imunização para todas as doenças preveníveis por vacinas que estão disponíveis no mundo, não só os da rede pública, mas outras doenças que a rede pública ainda não contempla, como herpes zoster e outras meningites. E onde fica o centro? Fica lá na Asa Sul, né, na 710 Sul, e no Via Brasil, uma clínica grande. Fazemos medicação lá também e agradeço aí a sua lembrança. Passou ali para 710, então, é? Isso, já faz tempo, pode então, ir, né? entrar em contato. No meu tempo, há muito tempo atrás, eu fui buscar, acho que funcionava ali entre uma quadra e outra da W3. Pois é, não, agora tem lá na 710 um grande centro clínico. Porque o Brasil é enorme. Estamos ali, lá né? dentro, exatamente. Enorme, já fui lá. E temos infectologista todos os dias, inclusive sábado. Isso é muito importante para todos nós, né? Porque senão vai ficar naquele velho temor. Meu Deus, será que eu pego? Será que eu não pego? Né? Que coisa! Isso tem mudado, inclusive, os hábitos, né? Até a própria igreja católica, né? Participando desses velhos hábitos, está mandando, né, tirar alguns. Quer ver? Coloca aí essa matéria, por favor, que está restando aí, por favor. O coronavírus mudou algum hábito do senhor? Mudou. A gente tem mais atenção, mais higiene, mais cuidado. Na hora de espirrar, eu viro para o ladinho e procuro também ter cuidado com as pessoas que estão espirrando do meu lado. Lá no meu trabalho, no escritório, a gente comprou álcool em gel e colocou nas mesas para cada um toda hora estar limpando as mãos com álcool em gel também.
O senhor acha que o brasileiro é muito beijoqueiro, abraça, beija demais? Acho. Mas é a nossa cultura, né? A gente foi criado assim e isso não tem como mudar. A chegada do coronavírus no país deve mudar também o comportamento dos fiéis. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou uma nota alertando para a importância da prevenção. Algumas igrejas recomendam evitar o contato durante as missas, como, por exemplo, não dar as mãos durante a oração do Pai Nosso e receber a Eucaristia nas mãos e não diretamente na boca. O infectologista Renato Greenbaum afirma que o nosso comportamento favorece a transmissão de infecções. A gente toca muito as pessoas, a gente toca o ambiente e o que acontece? O toque não é problemático. O problemático é você levar mão à boca, mão ao nariz, mão aos olhos sem higienizar. Então, um vírus que está na mão de outra pessoa ou que ele está sob o ambiente, ele vai ser transmitido dessa forma e você pode ganhar uma infecção respiratória. Os cuidados de higiene que devemos ter são os mesmos para evitar outras doenças contagiosas, como a gripe influenza ou H1N1. Lavar as mãos com frequência, caprichando no espaço entre os dedos, esfregando o dorso e o punho. Usar álcool gel quando não houver outros meios à disposição, especialmente quando sair de transportes públicos, como ônibus, metrô, trem ou do carro de aplicativo. Segundo o médico, o momento pede cautela, mas sem pânico. Esse vírus que causa Covid-19 é um vírus que tem uma agressividade como qualquer outro vírus respiratório, coloca em risco pessoas de mais idade, pessoas que são fragilizadas, poupa pessoas mais jovens e saudáveis. E as características que estão sendo observadas com os números todos que vêm sendo divulgados é que esse vírus ele se comporta exatamente como outros vírus respiratórios que ocorrem todos os anos, inevitavelmente. Inevitavelmente. Exatamente, inevitavelmente. Então, assim, o vírus chegou, não é? E o que a gente tem que... Vimos vários depoimentos de profissionais de saúde e do ministro, não é? E a ideia é, a palavra que o Renato Greenbaum acabou de dizer, sem pânico. Né? Vamos, assim, tentar conter... Toda vez que a gente é muito bem informado, o pânico vai embora, porque se você sabe muito dos riscos, né, o pânico vai embora. A gente não abre mão de cuidados, mas a gente não deixa que o pânico nos domine. Então, a informação, ela é importante. O Covid já criou uma rede de informação grande. Todo dia a mídia fala sobre novidades, descobertas, remédios que iniciam teste nos Estados Unidos, um antiviral. Então, nós estamos na expectativa de boas respostas e acreditando, confiando que talvez essa nossa dimensão, Brasil, né, a população é grande, mas é bem menor que a China, em que todo mundo estava lá agrupado em locais pequenos. Então, permitir que os espaços públicos possam ser usados, que eles que serão adequados como prevenção, do que ficar dentro de uma salinha fechada com um monte de gente. Respirando o mesmo ar, né? Respirando o mesmo ar, exatamente. Até o que já foi contaminado. Meu Deus do céu! Um fumante numa sala, a gente sabe que incomoda muita gente, não é? Então, é a mesma coisa, qualquer doença respiratória. E como, né? E os fumantes que se previnam também, né? Sim, eles são também grupo de risco, já que as defesas respiratórias deles, de todo e qualquer fumante, ela é deprimida quando a gente compara a resposta a uma infecção de um fumante e de um não fumante. A gente sabe que do fumante é menor. Eles fazem muito mais bronquite do que a população não fumante. Então, esses cuidados que a gente vai ter que ter daqui para frente e esclarecer cada dia mais. Falamos, um minutinho final. E as crianças? Pois é, as crianças, hoje de manhã mesmo eu estava conversando sobre isso. Os estudos epidemiológicos que a gente tem, ou seja, as informações sobre a gravidade da doença, em que faixa etária, a gente vê que as crianças, elas foram poupadas, ou seja, não existe óbito entre crianças menores que 10 anos. Por quê? Ninguém sabe.
Tem crianças com Covid? Tem. Por que que elas não morreram e os adultos mais idosos, acima de 65, foram a óbitos? A gente sabe de crianças com 6 meses de idade lá na China que adquiriu o Covid-19. Então, assim, a gente não sabe explicar bem, porque, como eu lhe falei, é uma doença completamente nova. Mas temos que ter cuidado com as nossas crianças, que a gente sabe, em relação ao que a gente aprendeu com H1N1, é que elas sofriam mais. Se esse vírus, a gente acredita que talvez é porque as crianças ficam mais abertas em ambientes Sim. mais livres, né, do que o adulto ou o idoso, por exemplo, que não gosta de sair de casa de jeito nenhum, né? Então, não, mas eu não posso nem te explicar por que as crianças não morreram até agora e nem quero que nenhum morra. Nenhum deles, mesmo, pelo contrário. Que essa situação epidemiológica se perpetue no resto do mundo, mas até agora não tivemos crianças mas que como foram nós óbitos. sabemos que o H1N1 pegou muitos dos nossos meninos e meninas, que tratemos de dar vacina nos nossos filhos e netos, a partir do momento em que se iniciar agora, 6 meses de vida, né? A criança já tem que tomar a vacina influenza, não porque façamos neles com é eles o muito que grave. fizemos com o sarampo aí, que está voltando, lamentavelmente, depois de erradicado no Brasil. Exato. Doutora Eliana, obrigado. Eu que agradeço imensamente. Alegria, viu, de te conhecer, né? Eu que agradeço imensamente, em nome aí dos nossos colegas todos, infectologistas. Estamos, assim, sempre disponíveis a esclarecer. Você vê que nossa conversa aqui foi enriquecedora e os vídeos aí foram maravilhosos e que a gente consiga aprender bastante e não usar máscara se eu não estou doente. Tá bom, tá né? certo? O dia que estiver doente, use a máscara. Use a máscara. Tá bem? Grande abraço, querida. Obrigado. Muito obrigada. Olha, a ideia foi única, mostrar a simplicidade das coisas, mesmo que haja um momento de precaução. Precaução, sim. Pânico, apavoramento, não vai funcionar para ninguém. Grande abraço.